Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Semana passada não houve palavra, porque o Senhor não falou nada. Então tudo é direcionado de acordo com aquilo que Ele manda, que Ele pede. E essa semana nós estamos aqui. Estamos na série falando transformados por Jesus. E hoje eu quero falar uma transformação que o Senhor causa em nossas vidas. O que Jesus nos proporciona. Mas antes de começar e ir para a parte mais especial, que é a parte da palavra e da nossa meditação na leitura bíblica, quero pedir você, de verdade, encarecidamente, curta, compartilhe, comente, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Afinal, o YouTube vai entender que a movimentação é positiva e vai nos levar para mais pessoas. Esse é o objetivo do canal, propagar o Evangelho. E você faz parte dele também. Agora, sem mais delongas, vamos para a parte mais importante, que é a da palavra. A nossa meditação hoje está em João 10. Eu vou ler a partir do 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não derem ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. Vou ler a parte mais uma vez, 10b. E eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. No 11, o Senhor vai se denominar o pastor. 10, no versículo 10, no versículo 7 a 10, ele fala sobre a ovelha. E, metaforicamente, a ovelha somos nós. Ele estava se referindo a nós, ao ser humano. E, mais pra frente, ele fala que ele é o pastor. Ele que nos direcionará. Ele que vai nos levar ao caminho que nos proporciona a vida eterna. Falar sobre Jesus e sobre a transformação dele nas nossas vidas é bem mais leve. Hoje eu falei: Senhor, a palavra vai ser leve, graças a Deus. Mas até a leveza traz um pouco de uma certa dureza antes de ser leve. É muito interessante que mais para frente vai falar que é necessário que a ovelha reconheça a voz do pastor. E como vamos reconhecer a voz de Jesus, que é o nosso pastor, sendo que nós não tiramos um tempo para nos familiarizar com ele, para nos relacionar com ele? O Senhor é certo. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. E essa vida é mais denominante falar que ela é a vida eterna, aonde não haverá choro, nem ranger de dentes, nada, nem noite nem dia. Até porque a glória do Senhor vai se resplandecer naquele lugar. Mas antes, para viver tudo isso, é necessário que você o reconheça como seu pastor. É necessário você, como ovelha, entenda a voz de quem quer te direcionar. A transformação que Jesus vai causar na sua vida vai depender também de você. Por quê, sabe? Jesus poderia vir aqui fazer, sim. Mas acho tão interessante que as histórias que nós falamos antes e que nós já falamos aqui, que pessoas foram curadas, elas tomaram um posicionamento. Primeiro, reconheceram que precisavam de Jesus. Segundo, reconheceram que somente Jesus poderia curá-las. E terceiro, elas se posicionaram e foram ao encontro de Jesus. Jesus estava esperando eles, mas eles que tiveram que encontrar. Você fala: mas Sara, a mulher samaritana, o Senhor estava no poço, mas ela teve que ir até o poço. Por mais que ela não sabia que ia encontrar Jesus, mas ela também teve uma movimentação. É necessário
para reconhecer a voz do pastor. É necessário para ter um relacionamento com Cristo, você se posicionar, caminhar ao encontro dele. E aí, ele mudará a sua vida. Sara, mas espera, eu preciso me movimentar? Precisa, é necessário. Até porque o Senhor fala em uma palavra também, fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Meu amado, o Senhor, ele veio para trazer vida para nós. O Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor muda a nossa história, muda a nossa vida. O Senhor realmente é tudo o que nós precisamos. Mas existe algo que ele respeita, que é o nosso livre-arbítrio. Por mais que ele sabe, por mais que ele tenha um entendimento de que ele é o que nós precisamos, ele quer que nós tomemos a decisão de reconhecimento disso. É lindo demais entender que nós temos aquele que nos proporcionará a vida eterna. É lindo demais ter esse entendimento. Mas não basta apenas ter um entendimento, você tem que vivê-lo. Tem pessoas que sabem que Jesus salva, Jesus liberta, que Jesus voltará, que Jesus é a chave para a vida eterna. Jesus é o caminho para a vida eterna. As pessoas entendem isso nos dias de hoje. Tanto tempo que tem pessoas que brincam assim: Jesus voltou e nós ficamos. Eles entendem que Jesus voltará. Mas será que para eles o Senhor ocupa o lugar de pastor? Será que o Senhor ocupa o centro do coração deles? Nós podemos ter um entendimento, mas se nós não vivemos Jesus como o centro dos nossos corações, nós não vamos ter um relacionamento com Ele. É necessário reconhecer a voz do pastor. Eu vou ler o 11. Eu sou pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebenta e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez. Aqui o Senhor deixa claro que Ele dá a vida dele por você. Jesus deu a vida dele por você. Quando Jesus fala que Ele é o pastor e que Ele dá a vida para as ovelhas, Ele ainda não havia morrido. Ele ainda não tinha tido a morte de cruz. Mas Ele estava falando e direcionando para a cruz. Quem conhece Jesus, conhece também Deus. E Deus o ama porque Ele deu a vida por nós, Jesus. E o mercenário aqui, que eu vou falar, o mercenário aqui é um inimigo. Ele tá nem aí por você, para você. Se vir alguma coisa que vai estragar, que vai acabar com a sua vida, ele está nem aí. Ele vai deixar você. Pronto, deixa pra lá. Eu não ligo pra ele. Mas Jesus é o contrário. Se você está sofrendo, se algo vai vir afligir a sua vida, se algo vai vir te atrapalhar, o Senhor, Ele vai ao seu encontro, porque Ele se importa
como você. Tem momentos que nós procuramos nas pessoas aquilo que somente Jesus pode mudar nas nossas vidas. Tem momentos que nós ficamos assim, atordoados. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E esquecemos que Jesus é a resposta. Eu passei tempo demais da minha vida procurando um amor, carinho, companhia de pessoas que me machucaram, me destruíram sentimentalmente falando. E aí, quando eu encontrei Jesus, Ele me mostrou que Ele tinha tudo isso. Que ao contrário do inimigo que veio para matar, roubar e destruir, Ele veio para me dar vida. Olha, Jesus já reconhece que você precisa dele. Agora você precisa reconhecer. A palavra de hoje vai ser um pouco mais curta, porque eu sinto que é o que o Senhor quer falar para nós hoje. O Senhor quer falar que ao contrário do inimigo que está nem aí para você, que ao contrário do inimigo, se você estiver passando alguma coisa, ele vai deixar você passar. Um exemplo, estou num penhasco, se eu andar mais um pouco no penhasco, eu caio do penhasco. O inimigo vai falar assim, continua, pula. Jesus não. Minha ovelha, olha o penhasco, vem. Ou melhor, o Senhor tem o poder de criar um caminho para que você passe por aquele penhasco e a sua vida seja poupada. Eu quero te dizer que, ao contrário do mundo, que é governado pelo inimigo e que quer te matar, que quer destruir a sua vida, o Senhor é ao contrário. Ele quer te dar vida, Ele quer curar suas feridas, Ele quer mudar a história sua. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, é necessário que você reconheça isso. O Senhor é tão cuidadoso, diferente do inimigo, que Ele se importa com o que você decide. Ele se importa com o que você sente. Ele se importa com o que você pensa. Porque se Ele não se importasse conosco, Ele não tinha morrido na cruz por nós. Ele sabia. Olha, Deus, eu preciso ir mesmo. Porque como vai ser religado? Como nós iríamos ser religados a Deus se não fosse Jesus? Jesus foi o plano perfeito. Mas Ele pode reconhecer que nós precisamos dele. Ele até nos ajuda. Mas no final do tempo, no dia do juízo final, só haverá alegria para aqueles que realmente o aceitar como o único e suficiente Salvador da vida dele. Aqueles que tiveram um relacionamento. Aqueles que entenderam que, entenderam, compreenderam e viveram. Entendo que Jesus salva. Compreendo que eu necessito dele. Vou viver ao lado dele. Se movimente para aquele que pode mudar a sua história. Eu não estou aqui para te oferecer uma pirâmide. Eu não estou aqui para te oferecer algo que vai tipo assim, te proporcionar uma pequena felicidade. Não. Eu estou aqui falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo é o caminho a qual vai nos direcionar para a vida eterna. Jesus nos deu o que Ele tinha mais precioso, que era a vida dele. Ele se despiu de tudo aquilo que Ele tinha para poder morrer uma morte que era minha e sua. E às vezes a gente fica pensando assim, não vou aceitar Jesus agora, porque eu vou ter que abdicar da festinha, eu vou ter que abdicar da ficadinha, eu vou ter que abdicar de desejos humanos da carne. Meu amado, esses desejos que você fica falando, que se servir a Deus você vai ter que deixar de lado, isso dura momentos, dura segundos.
Jesus se despiu de tudo aquilo que ele tinha, da sua glória, para vir como homem e morrer uma morte que era sua e minha. Ao contrário de nós, que às vezes que não quer abdicar de um momentinho, ele abdicou da sua vida. Coloca na balança. Quem perdeu mais? Você, que está abdicando por uma festinha, ou Jesus, que deu a sua vida? A resposta está aí. Não pense muito. Não se questione tanto. Jesus realmente é tudo que é falado, mas é melhor. Jó mesmo falava, antes eu só conhecia de falar, mas agora eu te conheço porque eu vivo. Meu amado, eu sempre escutei que Jesus era maravilhoso. E já é maravilhoso escutar que ele é maravilhoso. Mas é excepcional, grandioso, maravilhoso. Tudo que tem de bom, triplica, quadriplica, é Jesus. Ele realmente é tudo que é falado aqui. Mas ele é muito mais, porque ele é pessoal. Cada um vai conhecer Jesus na particularidade. Tem vezes que Jesus vai tocar numa pessoa, mas eu só sou mais assim. Tem gente que conhece Jesus assim na calmaria, assim. É assim, ele é pessoal. A intensidade do que o Senhor vai ser na sua vida depende de você. Se sua busca for pouco, você vai receber pouco. Mas se sua busca for muito, meu amado, se prepare. Nós precisamos decidir por experimentar o melhor de Cristo em nossas vidas. O Senhor já sabe que eu e você precisa dele. Agora falta tanto você, ou até mesmo eu, às vezes reconhecer isso. Quando eu estou aqui atordoada, gente, eu tenho Jesus. Lembro, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Senhor, eu estou triste. Ai, Senhor, o que vai ser amanhã? Basta cada dia o seu mal. Senhor Jesus, eu estou precisando de uma direção. O que eu vou fazer? Clama a mim, que eu te responder-te-ei. E anunciarei coisas novas. Se eu clamar a Cristo, Ele vai me dar a direção. Eu estou te falando, Jesus é tudo. Eu poderia ficar aqui a minha vida inteira e ainda faltaria. Eu poderia ficar a minha vida inteira e ainda teria muito mais o que falar. Me faltaria tempo, porque minha vida acabaria e ainda haveria coisas para falar de Jesus. Mas hoje foi uma palavra leve, tranquila, porque eu quero que você conheça Jesus como a brisa do vento, como os passarinhos que estão aqui, cantando. Jesus, ele é a calmaria para a tempestade. Jesus é o abrigo que nós precisamos quando o mundo parece que está atordoado. Jesus é a nossa companhia quando parece que nós estamos só, mas nunca estivemos. Jesus é a primavera quando o inverno, que é triste, frio, chega e a gente não consegue nem lidar com as emoções. Jesus vem trazer equilíbrio. Mas só vive isso com Jesus e só reconhece o tanto que Ele é essencial e importante nas nossas vidas, aquele que está disposto a caminhar em direção a Ele. Não sei o que você está vivendo, não sei o que as pessoas estão te oferecendo, mas olha, Jesus é melhor. Nada se compara a Ele. No mais, Jesus é tudo isso que eu falei e muito mais.
Eu acredito que o Senhor já falou o que Ele queria falar. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que ao contrário do mundo, que quer tirar as nossas vidas, Ele quer nos proporcionar vida. Que ao contrário do mundo, que quer realmente acabar conosco, Ele quer trazer a vida eterna. Mas só conhece Cristo na totalidade aquele que está disposto a caminhar em direção a Ele. Olha, antes de finalizar, senti de falar isso. Eu fico falando aqui de Jesus, eu fico aqui falando que Ele é bom, maravilhoso. Vocês devem achar assim, a vida dela é maravilhosa. Eu tô rindo aqui, eu estou aqui falando do Senhor, mas somente Ele sabe o que está passando dentro do meu coração. Somente Ele sabe o que está passando aqui dentro. Somente Ele sabe quando eu estou de noite, que eu não aguento mais, parece que minha alma está aflita, parece que eu não consigo nem respirar. E aí, Ele me puxa de volta e me dá um ânimo para mais um dia. Eu falo que Jesus é maravilhoso não porque minha vida é perfeita, não. Mas é porque eu reconheço que Ele é tudo que eu preciso. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu abdico das minhas vontades, das minhas coisas que eu queria fazer, não porque elas não são boas. Aos olhos da carne elas são excelentes. Mas eu faço isso porque eu entendi que Jesus é melhor do que qualquer prazer de 5 minutos. Ou pode falar 1 hora, eu não sei. Não sei. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já... Tem uma música que fala assim: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Talvez algumas pessoas falem assim, perda. Eu não acho que eu estou perdendo nada. Eu estou investindo, porque eu vou ter uma eternidade que vai ser, 1.000 bilhões, coisas melhor, 1.000 vezes melhor do que qualquer coisa que esse mundo aí está nos oferecendo. Conheça o Jesus, pessoal. O aceite, sério, não é perda, você só vai ganhar. E no mais, hoje eu não sinto de fazer o apelo, mas se você quiser aceitar Jesus, o aceite como um único e suficiente Salvador da sua vida. Se você estiver distante, reaproxime do Senhor. Você já sabe que Ele é tudo que você precisa. Mas durante um momentinho, talvez, você se perdeu. Mas olha, Ele deixa os 99 só para te encontrar. Vou finalizar a oração, vou fazer a minha, faça a sua. Esse é o momento, se você quiser aceitar Jesus, aceite aí. Mas depois vai em uma igreja, aceite publicamente, tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigada. Eu sinto uma graça do Senhor. Eu sinto a sua presença. Eu sinto a brisa. Como Tu és bom, Senhor. Como Tu és necessário. Como o Senhor mudou a história da minha vida. E é impossível eu não reconhecer que eu necessito e que eu dependo de Ti, Senhor. Pai, eu não sei o que essa pessoa que está vendo está passando, mas o Senhor sabe. E mesmo que eu não saiba o que ela está passando, eu entendo e eu compreendo que o Senhor é a solução de qualquer problema das nossas vidas. Pai, que essa pessoa possa se posicionar e ir em direção ao Senhor, aquele que pode mudar a história da vida dela.
Senhor, que as pessoas possam confiar mais em Ti. Esquecer o que o mundo está oferecendo. Entender que o que o Senhor oferece não é coisas momentâneas, mas é algo que é eterno, que se chama vida eterna. Que é o contrário do mundo e do inimigo, que está aqui para matar, roubar e destruir. O Senhor está aqui para nos dar vida eterna. Pai, proporciona para essa pessoa aquilo que ela necessita, aquilo que ela precisa. E faça com que ela caia em si, da mesma forma que o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do Pai. E no mais, Pai, obrigada pela oportunidade de não somente ler e escutar sobre o Senhor, mas também viver. Meu amado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E olha, se você quiser fazer um pedido de oração, eu esqueci no outro vídeo, mas aqui na legenda vai ter o nosso e-mail. Manda, talvez você não quer externizar aqui, e pode ficar tranquilo que é confidencial, tá bom? Conte conosco, você não está sozinho. Além de Cristo, nós também estamos aqui à disposição de você. O Senhor está com você, mas Ele também envia pessoas para te ajudar e tornar essa situação mais leve. Que Deus te abençoe e não se esqueça, você não está sozinho. Clama ao Senhor, que Ele enviará o socorro para você. No mais, beijo, pessoal, e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.